Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. São 20 horas e 1 minuto e nós estamos entrando no ar com mais uma live promovida pelo DAM, Departamento de Atividades Ministeriais da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Como sempre fazemos, às sextas-feiras, temos um entrevistado que estará conosco nessa noite. Daqui a pouco nós vamos apresentá-lo a vocês, tá bom? Queria dar aí as boas-vindas à Ana Martins, à família Bass, a Sandra Almeida. São pessoas que já estão aqui no chat conosco. E pedimos que você entre em contato, compartilhe aí essa live com outros irmãos aí da igreja congregacional, pastores, líderes, esposa de pastores, né? Hoje nós vamos estar falando sobre a inteligência emocional na relação com os filhos. Então, seria muito bom pastores, esposas, né, estarem aí sintonizados conosco nessa programação do DAM dessa noite. Queremos dar a boa noite também a Maria Dias, que já está conosco, Elionaide Farias Borges. Sejam bem-vindos todos pelo YouTube da UISB. Nós estamos transmitindo também pelo Facebook do DAM. Então, durante a nossa transmissão, você poderá interagir conosco, você poderá fazer comentários, você poderá fazer perguntas, e no final da entrevista nós passaremos, então, essas perguntas ao nosso convidado dessa noite. Ok? Lembrando também de deixar aí o seu like, tá certo? Você que está nos assistindo aí pelo Facebook, deixa o seu like ou dislike, na verdade, e também se inscreva no canal aí da UISB, para que toda vez que a UISB estiver transmitindo uma programação, você seja avisado, ok? Sem mais delongas, eu quero convidar então o pastor José Carlos Lobo Santiago Júnior, que é o nosso novo diretor aí do DAM, para que ele possa estar cumprimentando a vocês aí e logo em seguida apresentando o nosso convidado dessa noite. Pastor José Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pastor Josias, tudo na paz. Boa noite também aos nossos irmãos, né, que já estão conosco, nos acompanhando aí por esses canais de comunicação, né, do Departamento de Atividades Ministeriais, tanto no Facebook quanto no YouTube da nossa União de Igrejas. Né? Nós estaremos sempre colocando ali na nossa União de Igrejas, o objetivo é de fortalecer, né, nossa comunicação como União de Igrejas. E nós estamos muito felizes aí de poder estar todas as sextas-feiras, sempre trazendo um tema relevante para a família cristã, para os pastores, para esposas, para filhos, né, pensando sempre nesse cuidado pastoral. Né? Mas claro que a palavra se aplica a todas as pessoas, né? Todos os ouvintes, né? Todos os nossos irmãos que nos acompanham. Com certeza será bênção. Né? E nessa noite não vai ser diferente. Semana passada nós tivemos com o pastor Hidauro, né? E foi uma bênção, falando aí sobre teologia e a prática pastoral. E hoje nós estamos aí com o pastor Alexander, né? Brainer, muito amigo nosso, pastor que também é psicólogo, cristão, né? E tem trabalhado nessa área, tem se dedicado nessa área de família. Né? E nós entendemos que a família é um ponto central, né? Porque entendemos que uma família saudável, nós teremos relacionamentos saudáveis. Né? E a família cristã, ela precisa de relacionamentos saudáveis. Tá certo, queridos? E eu quero então convidar, né, o pastor Josias para já trazer o pastor Alex conosco, lá de Angra dos Reis. Boa noite, pastor Alex. Boa noite, pastor Zé Carlos. Boa noite, pastor Josias.
É um prazer estar com vocês nessa noite. Boa noite a todos, né? Espero que esse nosso momento seja algo que possa gerar, né, edificação nas nossas vidas, nos relacionamentos familiares e nos relacionamentos, né, de um modo geral. Prazer estar com vocês nessa noite. Amém, né? E hoje nós vamos trabalhar, né, pastor Alex? Seja bem-vindo desde já, né? É uma honra para a gente tê-lo aqui conosco, compartilhando aí sua experiência. E hoje a temática é relacionamentos entre pais e filhos, né? Essa é a temática principal aí nossa nessa noite, né? Queremos aí estar pensando como melhorar esses relacionamentos, né? Como esse pai pode alcançar, né, o coração desse filho, né? E fazer disso realmente relacionamentos duradouros, né? E aí, dentro da nossa proposta, dentro do tema, né, central hoje nosso, que é usando a inteligência emocional na relação com os filhos, né, a primeira pergunta que a gente vem logo em mente, né, a todo mundo, claro, é o que é isso? O que é inteligência emocional? Né? De que se trata esse negócio de inteligência emocional? Fala para a gente um pouquinho, pastor Alex. Esse tema, né, que foi colocado aqui nessa conversa nossa, é muito interessante, né, e é muito importante, né, para nós estarmos meditando sobre isso, sobre usando a inteligência emocional nas relações entre pais e filhos, nas relações familiares e nos relacionamentos de um modo geral. Falar sobre inteligência emocional é algo hoje em dia muito importante, né, para as nossas vidas, né? Porque graças a Deus, nessa última década, né, a ciência descobriu o papel fundamental das emoções, né, dos sentimentos, para que a gente possa ter sucesso na vida, sucesso no trabalho, sucesso dentro da família, nas relações familiares. Então, hoje, né, nós não temos mais dúvidas de que não adianta você ter uma boa formação profissional, não adianta você ser um ótimo pregador, um ótimo profissional, um ótimo engenheiro, um ótimo arquiteto, né? Não adianta você ter um QI, né, muito alto, né? A sua formação profissional, a nossa formação profissional, o nosso QI, eles não são suficientes para que a gente possa ter sucesso nas relações familiares, né? Não são suficientes para garantir saúde emocional, né? As últimas talvez 2 décadas, né, tem se falado, principalmente na última década, né, pastor Zé Carlos, tem se falado muito nessa questão da inteligência emocional, né? Porque, né, quando foi criado em 1950 a teoria do QI, né, que foi a primeira teoria de inteligência criada, né? Essa teoria, ela na verdade, ela analisou a capacidade de aprendizado das pessoas, né? Quando David Wesley ele criou, né, o teste do QI, ele desprezou, né, a questão da importância das emoções para as pessoas, para que as pessoas possam ter sucesso na vida, né? E hoje, indubitavelmente, né, tanto na área acadêmica, como na área profissional, como na área ministerial, ter, né, inteligência emocional é algo fundamental para que você tenha sucesso na vida. A maior prova disso, pastor Zé Carlos, que antigamente as pessoas, por exemplo, eram contratadas, né, nas empresas só com currículo, né? A pessoa entregava lá o currículo, a pessoa olhava o currículo e já era contratado. Hoje em dia, as grandes empresas, né, as multinacionais, as grandes empresas, não contratam mais somente com currículo, né? Ela pega o currículo e a pessoa, o candidato, ele vai fazer um teste, ele vai fazer uma dinâmica de grupo, ele vai fazer um teste psicotécnico para poder eles avaliarem a capacidade daquele profissional de interagir com outras pessoas, de submeter a liderança, de liderar. Quer dizer, hoje em dia, né, há uma unanimidade, né? Hoje em dia acredita-se, né, passou a dar valor na importância da saúde emocional, da inteligência emocional, para que a gente possa ter sucesso na vida profissional, ministerial e familiar. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é inteligência emocional. Né? Como o nome já diz, né, inteligência emocional é a capacidade que nós temos de identificar os nossos sentimentos, né, e os sentimentos
das pessoas também, e com isso, né, sabemos gerenciar essas emoções, esses sentimentos, para que a gente possa ter saúde emocional e os nossos relacionamentos também possam ser saudáveis. Quer dizer, em outras palavras, inteligência emocional, a gente poderia colocar que é uma associação de duas inteligências, daquelas 7 inteligências de Gardner, né? Ele fala de duas inteligências ali, a inteligência intrapsíquica, que é a inteligência da nossa capacidade da gente tratar a nós mesmos, né, os nossos conflitos, né, as nossas crises, as nossas emoções, e a inteligência interpessoal. Então, inteligência emocional é isso, é a capacidade que nós temos que desenvolver, treinar as nossas emoções, de nós reconhecermos, considerarmos, gerenciarmos as nossas próprias emoções e as emoções das pessoas, e com isso poder, né, reagir de uma forma positiva nesses relacionamentos, né? Isso, de uma forma assim resumida, a gente pode dizer que é inteligência emocional, né? A capacidade de nós lidarmos conosco e com as pessoas, com as outras pessoas, né? E isso é algo que tem sido descoberto já há um bom tempo, já tem sido trabalhado isso nas universidades e em palestras, né, no Brasil e no mundo. É interessante, pastor Alex, rapidamente, pastor Josias, antes do irmão fazer outra pergunta, mas é interessante que quando a gente lê sobre a inteligência emocional, me vem à mente o domínio próprio que a Bíblia nos fala, né? Nós temos o domínio próprio, de sabermos respeitar o outro, né? De amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, assim, a gente sabe que Deus é um psicólogo, né? Deus é o criador, né? Nos conhece melhor do que nós mesmos e sabe das nossas maiores necessidades, né? E a ciência vem exatamente para corroborar isso, né? Vem para mostrar, né, que a palavra sempre está certa, né? Na verdade, a ciência ela sempre vem confirmando, né, aquilo que Deus já falou através da sua palavra, não é verdade? É verdade. Pastor Josias. Muito bem. A segunda pergunta que nós queríamos fazer, e por isso, na chamada, na abertura, né, a gente fez aí uma chamada para as esposas, para a família, não só de pastor, né, porque o assunto que a gente vai tocar agora não está relacionado apenas com pastores, né, mas com uma família de uma maneira geral. E é exatamente a questão do relacionamento entre pais e filhos. Por que, pastor, na sua visão, pastor Alexandre, é tão difícil essa relação hoje entre pais e filhos, né? O que o senhor poderia compartilhar conosco nessa noite sobre essa questão que preocupa a muita gente, preocupa a igreja, preocupa a sociedade de uma maneira geral, né? É verdade, pastor Josias. Como nós falamos, né? Ser um bom profissional na área em que atua, né? Ser um bom pastor, um bom pregador, um bom profissional, não garante sucesso nas relações familiares, né? Não garante sucesso, né? Nós conhecemos, né? Vou fazer 50 anos daqui a 3 meses, não sou muito velho, mas assim, a gente conhece bastante, né? Já bastante pessoas, né? Que a gente admirava essas pessoas, às vezes, no campo profissional, no púlpito, mas essas pessoas não tinham sucesso nas relações familiares, não tinham sucesso na relação com os filhos, né? E isso é uma questão, por isso que é interessante nós falarmos sobre inteligência emocional, porque ao lidar com pessoas, né, pastor Josias, a gente tem que lembrar, ter em mente que nós não estamos lidando com seres lógicos, mas seres emocionais, né? As pessoas não são só pessoas racionais, são pessoas emocionais, isto é, onde tem pessoas, tem emoções envolvidas. Onde tem pessoas, tem emoções envolvidas. E nem sempre essas emoções elas são positivas, elas são saudáveis, elas são boas, né? Por isso que a gente costuma dizer, né, que pessoas
curam pessoas, mas pessoas também adoecem pessoas, né? Então, na verdade, 80%, 90% da demanda no consultório de psicologia, de psiquiatria, né? As pessoas dificilmente estão lá que não seja por razões, né, de problemas de relacionamento com outras pessoas, seja o chefe do trabalho, seja o amigo, seja a mulher, o marido, o filho, né? Nós estamos hoje, vamos falar mais especificamente nessa relação de pais e filhos, mas essa é uma questão que nos intriga, porque é cada vez mais difícil, né, essa relação familiar entre pais e filhos, né? E podemos ampliar também, né, ter uma visão bem holística do tema, não só como o pastor Zé Carlos falou, né, de pais e filhos, mas relacionamento de um modo geral não é fácil. E dentro dessa pergunta do pastor Josias, né, por que é tão difícil esse relacionamento de pais e filhos? A gente, antes, eu particularmente, eu tinha em mente, antes, o que todo mundo tinha. As relações são difíceis, porque somos pessoas diferentes, temos sexo, né, sexo diferente, homem e mulher, são seres diferentes na sua maneira de viver, de ser, de funcionar, temos personalidades diferentes, temos espiritualidades diferentes, gostos diferentes, caráter diferente. Quer dizer, as diferenças que nós temos, né, entre si eram, né, para mim, anteriormente, era a grande questão das dificuldades nas relações, né? Mas a gente aprendeu com o tempo que não só as diferenças entre as pessoas dificultava esse relacionamento sadio, pastor Josias, mas a gente descobriu também, né, na experiência clínica, na experiência pastoral, nós estamos aqui, né, vai fazer 21 anos pastoreando a igreja de Mambucaba, né, mais de 15 anos atendendo no consultório, e a gente mudou um pouco a nossa visão sobre esse assunto. Eu acabei descobrindo que não só as diferenças dificultam os relacionamentos, mas também, né, a falta de inteligência emocional. Quer dizer, a falta de pessoas doentes emocionalmente que têm dificuldade de lidar com si próprio, e como elas têm dificuldade de lidar com si próprio, consequentemente, elas vão ter dificuldade de lidar com o outro, né? Então, por isso que a gente fala que a inteligência emocional está relacionada à inteligência intrapsíquica e à inteligência interpessoal. São as duas inteligências de Gardner, né, juntas, né, a capacidade que eu tenho de lidar comigo mesmo, né, que a gente tem de lidar, né, consigo, e essa habilidade de lidar com o outro, né? Então, a falta de inteligência emocional é um ponto que a gente tem percebido assim, que tem sido grande gerador de conflito entre pais e filhos. E a gente descobriu também, na experiência clínica, pastor Josias, que além da falta de inteligência emocional, né, além das diferenças entre as pessoas, né, que dificultam os relacionamentos, nós descobrimos uma outra questão pouco frisada quando se fala nesse tema de relacionamento. E que questões são essas? Há questões relacionadas a patologias. Existem várias patologias psíquicas, transtornos emocionais, que prejudicam as relações humanas. Existem várias patologias, várias doenças emocionais que fazem com que as pessoas tenham um determinado comportamento que não são comportamentos saudáveis e que, consequentemente, os filhos vão sofrer. O cônjuge vai sofrer, o colega do trabalho vai sofrer, né? Então, na verdade, o desconhecimento, muitas vezes, desses transtornos emocionais que afetam o comportamento das pessoas, né, acabam gerando muito conflito. Eu tive várias experiências no consultório, por exemplo, de casais que assim viviam durante anos muito mal, muitas brigas, conflitos. Aí você pensava, bem, eles estão brigando há 20 e poucos anos, é porque são diferentes, temperamento diferente? Não. Né? Havia uma patologia ali naquela família, havia pessoas com transtorno, por exemplo, de ansiedade, e a ansiedade gera irritabilidade, nervosismo. Né? Havia pessoas, por exemplo, que tinham transtorno bipolar de humor. Então, o transtorno bipolar de humor faz com que, muitas vezes, as pessoas agem de forma agressiva. Então, é difícil se relacionar com pessoas agressivas, pessoas impulsivas, pessoas nervosas. Então, que conclusão a gente chegou, pastor Josias? Que muitas pessoas não estão conseguindo
ter sucesso nas relações humanas, porque essas pessoas envolvidas nessas relações humanas, elas sofrem de doenças psíquicas, elas precisam de ajuda, elas precisam de tratamento, e o desconhecimento disso, né, acaba fazendo com que nós não tenhamos sucesso nesses relacionamentos. Há pouco tempo atrás, um paciente meu que vivia muito mal na vida conjugal por 25 anos, né, e eu atendi a esposa dele e direcionei ela, né, para um psiquiatra, porque ela tinha uma determinada patologia que justificava aquele comportamento disruptivo dela em casa, com o marido, com os filhos. E depois que ela começou a tomar, em alguns casos, né, nem em todos os casos, mas tem casos que algumas doenças a pessoa precisa tomar um remédio. E depois que a pessoa começou a tomar remédio, depois de um mês e pouco, o marido chegou para mim e falou: olha, eu estou casado há quase 25 anos, vivendo um inferno dentro de casa, e agora, depois de um mês e pouco, depois que minha esposa começou a tomar um remédio, depois que minha esposa começou a fazer terapia, ela, entendeu? Está outra pessoa, a gente não briga mais, as relações entre pais e filhos melhoraram, as crianças estão percebendo isso, eles não estão tendo mais conflito. Então, o que a gente viu ali? Que não era só um problema espiritual, não era só um problema de diferenças, né, de personalidade, de temperamento, não. Havia uma patologia ali que prejudicava também essas relações. Então, é isso que nós também temos que nos atentar, né? A falta de inteligência emocional, patologias, diferenças entre as pessoas, elas acabam colaborando, né, para as dificuldades desses relacionamentos. É verdade. E aí, pastor Alex, a gente percebe também, né, que tem certos pais que parece que provocam. A Bíblia diz que pais não provoqueis a ira dos filhos, né? E aí tem certos tipos de pais que, em vez de ajudar, atrapalham a saúde emocional dos filhos, né? Seja na criação, seja na observação dos filhos, né? Que vão vendo seus pais como modelo, né? E aí, se tem um modelo errado, cria-se, né, padrões errados, né? E aí, o que isso, o irmão vê nessa questão aí, né? Que tipo de pais mais prejudicam, né, a saúde emocional dos filhos? É verdade, pastor Zé Carlos, porque nós temos duas tendências, né? A gente tem tendência, né, de, na hora que nós formarmos a nossa família, temos os nossos filhos, nós geralmente seguimos dois caminhos, ou um dos dois caminhos, melhor dizendo, né? Ou a gente vai reproduzir as vivências familiares que nós tivemos, isto é, se nós fomos criados num lar que o pai era ditador, né, grosseiro, autoritário, aí a gente vai reproduzir isso na nossa família. Vamos ser ditador também, vamos ser autoritário, vamos ser grosseiro. Então, tem pessoas que têm essa tendência de reproduzir nas suas relações familiares o que ela vivenciou na sua criação, na sua família, né? Já outras pessoas, né, com um pouco mais de inteligência emocional, elas não reproduzem as suas vivências emocionais, né? Elas, na verdade, conseguem parar para analisar, bem, essa parte aqui que eu aprendi com meu pai e com minha mãe, ótimo, eu vou seguir isso no meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, porque isso aqui foi muito bom. Mas essa parte aqui que o meu pai e minha mãe fazia, eu não vou querer agir assim com os meus filhos. Quer dizer, então, quando a gente desenvolve inteligência emocional, né, por isso que a gente está falando desse tema tão importante, né, a gente consegue ter esse discernimento. Não é porque você foi criado de um jeito que você tem que reproduzir esse comportamento no seu relacionamento com seus filhos. Não é porque o teu pai era agressivo com você que você tem que ser agressivo com seus filhos, né? Então, a gente tem que ter, né, a inteligência emocional para parar e tirar as coisas boas, né, que nós aprendemos nas nossas vivências familiares, e aprendemos muitas coisas boas, mas também descartar aquelas coisas que realmente prejudicaram, né, a nossa formação, e a gente não vai querer que prejudique também os nossos filhos, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? Que escolha os pais estão fazendo hoje em dia? Reproduzindo suas vivências familiares ou escolhendo ser diferente? Ou escolhendo fazer diferente? Né? E a gente tem que escolher fazer diferente, né? Um outro ponto também que é interessante frisar, pastor Zé Carlos, é que é o que eu estava falando anteriormente, né? Às vezes
essa dificuldade do relacionamento com os filhos se dá também por determinados transtornos emocionais, né? Existem vários transtornos emocionais que dificultam o relacionamento pais e filhos, marido e mulher, no trabalho, em todos os lugares, né? Existe quase todos os transtornos psiquiátricos, psicológicos, eles afetam significativamente a maneira como a pessoa sente, a maneira como a pessoa se comporta, a maneira como a pessoa interpreta determinada situação. Então, conhecer também, né, se autoavaliar, se autoanalisar, para ver se o nosso comportamento é um comportamento saudável, se nós não temos algum problema, né, como um transtorno psíquico que está prejudicando, né, o meu relacionamento, quer dizer, existem vários transtornos emocionais que prejudicam as relações. Existe a bipolaridade, como nós falamos, existe o TEI, que é o transtorno explosivo intermitente, onde as pessoas reagem de uma forma muito agressiva e a demanda não merecia aquela agressividade toda. É um tipo de transtorno que a pessoa tem e que a pessoa precisa se tratar, em alguns casos, ser medicada para segurar aquela impulsividade, aquela agressividade. Então, tudo isso, né, prejudica muito, né, atrapalha muito essa relação de pais e filhos. Tem um livro que eu indico aos amados, né, um livro escrito por John Gottman, Inteligência Emocional e a Arte de Criar Filhos. Aí ele, nesse livro, John Gottman, ele fala que existem 3 tipos de pais que prejudicam essa saúde emocional dos filhos. Aí ele fala dos pais simplistas, que é aqueles pais que não dão importância aos sentimentos e às emoções dos seus filhos, não têm empatia nenhuma com as emoções das crianças, né? Ignoram, fazem pouco caso, e eles não valorizam, não cuidam da parte emocional das crianças, não dão importância nenhuma às emoções dessas crianças. Existe um outro tipo de pais, que John Gottman fala no livro, que é os pais desaprovadores, que é aqueles pais que criticam de uma forma muito exacerbada os filhos, né? Existem aqueles pais que só criticam, que só reclamam, que não deixam passar nada, né? Tudo tem que pontuar, tudo tem que reclamar, eles não conseguem desenvolver a arte de elogiar também, de ver coisas boas nesse filho, não. Eles julgam e criticam a expressão emocional da criança, quer que a criança seja impecável, e nós, pastores, temos que tomar muito cuidado com isso. Os filhos dos pastores, muitas vezes, na igreja, né, às vezes o pastor ele acha que, pelos seus filhos serem filhos, né, de pastor, então eles têm que ser a criança mais educada da igreja, mais espiritual, mais impecável, e a coisa não é bem assim, né? Filho de pastor é filho, é criança ou adolescente, como qualquer outro da igreja. Então, muitos pais, às vezes, criticam, julgam de forma exacerbada os seus filhos, e exigem deles, né, principalmente filhos de pastores, né, que eles sejam impecáveis, que eles não podem ter emoções negativas, não podem, né, errar, tem que ser sempre o padrão. Então, isso é uma coisa que não traz saúde emocional para as crianças. E um outro tipo de pais, que John Gottman ele fala no livro Inteligência Emocional e a Arte de Criar Filhos, são os pais laissez-faire, que são os pais que aqueles são pais permissíveis, que aceitam livremente a emoção da criança, não corrigem o comportamento inadequado das crianças, aqueles pais que, né, que não impõem limites, não dizem não, né, deixa a criança fazer o que quiser. Isso traz consequências, né, emocionais para a vida das crianças e para o futuro delas, né, profissional e nos seus respectivos relacionamentos. O senhor estava falando aí dessa questão. Eu sou filho de pastor e passei por isso aí que o irmão disse. E tive os meus filhos que também passaram por isso. Até que chegou o momento do meu ministério que, quando eu ia para uma igreja, a primeira coisa que eu dizia é o seguinte: olha, eu sou o pastor, então exijam de mim tudo de um pastor. Agora, minha esposa é igual a esposa de vocês, e os meus filhos
são iguais aos filhos de vocês. Porque as pessoas acham porque o filho de pastor tem que ser diferente, o filho do presbítero tem que ser diferente. Não é, não é? Eles são todos iguais. Interessante, né? A colocação que o irmão fez aí. Bom, nós queremos agradecer aí aos amigos, irmãos e irmãs que estão aí nos prestigiando com a sua presença. Pastor Alexander, nós temos algumas perguntas e eu vou pedir aos amados irmãos que aguardem um pouquinho. No final, nós vamos estar fazendo essas perguntas, tá certo? Ao nosso convidado. Tenha um pouquinho de paciência, tá bom? No final, a gente vai pegar essas perguntas aqui e vai trazer para o nosso entrevistado dessa noite. A próxima pergunta, pastor: como os pais podem desenvolver a inteligência emocional? O irmão falou de inteligência emocional logo no início da nossa entrevista. E como é que os pais podem, qual seria o caminho para desenvolver, né, essa inteligência emocional aí com os filhos? O criador da teoria da inteligência emocional, né, o Daniel Goleman, ele coloca, né, um treinamento para a inteligência emocional e ele coloca para nós competências que nós precisamos desenvolver, algumas competências pessoais, né, e algumas competências sociais para nós desenvolvermos inteligência emocional. Dentro das competências pessoais, o primeiro ponto que o Daniel Goleman ele fala a respeito da autoconsciência. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter ou buscar nesse treinamento de inteligência emocional é uma coisa que o Daniel Goleman vai chamar de autoconsciência. O que vem aqui a ser isso, né? Como o próprio nome diz, é você ter consciência de quem você é, né? Você ter consciência dos seus pontos fortes, das suas qualidades, das suas virtudes, bem como das suas limitações, fraquezas, dificuldades. Porque o que faz com que muitas pessoas, às vezes, se tornam sensíveis às críticas, sensíveis nos relacionamentos, é a falta de conhecimento que as pessoas têm de si próprias. E é fundamental para que a gente tenha saúde emocional, a gente ter essa consciência de quem nós somos, né? Tem um filósofo francês do século XVII, né, que ele dizia uma frase interessante. Ele falava assim: eu só me ofendo se eu não me conhecer. Olha só que interessante, né? Até esse filósofo aí, o Leandro Carnal, ele cita a frase, uma das palestras dele, ele cita a frase desse filósofo francês do século XVII, né? Que foi o Thierry Lamartine, né? Eu só me ofendo, é uma frase simples, mas ao mesmo tempo profunda, pastor. Olha o que ela diz: eu só me ofendo se eu não me conhecer. Isto é, se eu tiver consciência de quem eu sou, se eu for cônscio do meu potencial, das minhas forças, bem como das minhas fraquezas e limitações, então eu não vou me ofender com facilidade quando alguém me criticar, quando alguém fizer alguma perseguição, alguma calúnia a meu respeito, se alguém falar alguma coisa contra mim, né, eu não vou me ofender. Por quê? Porque eu tenho consciência, convicção de quem eu sou. Né? Eu não vou precisar me defender, porque eu sei que eu sou. Né? Então, o que nós vemos muitas vezes? Nós vemos muitos pais, né, que não estão bem emocionalmente porque se abatem com as críticas, se abatem com o que falam delas, né? E nós, pastores, né, nós somos muito alvos, né, de críticas, de mentiras, de calúnias, né, e que muitas vezes essa fala das pessoas nos atinge de forma significativa, né? Onde nós não deveríamos não nos atingir tanto, porque se eu sei quem eu sou, eu não vou precisar depender do outro para eu ficar bem ou mal. É muito ruim quando as pessoas dependem da outra para estar bem ou mal. Isto é, se você falar uma coisa bonita a meu respeito, eu vou ficar bem, eu vou ficar feliz. Agora, se você falar uma coisa ruim a meu respeito, eu vou ficar depressivo, vou ficar com raiva, vou ficar mal.
Quer dizer, você está entregando para o outro o poder de te deixar bem ou mal. Então, não são as pessoas que têm que determinar quem nós somos. Nós temos que ter consciência de quem nós somos. Esse é o primeiro ponto da inteligência emocional que o Daniel Goleman fala. Autoconsciência. Precisamos nos conhecer, né? E não depender da fala das pessoas para nós sabermos quem nós somos, né? O segundo ponto da inteligência emocional é o que o pastor Zé Carlos falou no início, né, da nossa conversa, que o Daniel Goleman vai chamar de autogestão, né? Que é a capacidade de nós não gerirmos, como o nome já diz, né? Gerirmos a nós mesmos. Né? A autogestão fala de gerir a nós, de fazer uma gestão de nós mesmos. É nós não sermos escravos das nossas emoções e vontades. Né? Se nós podemos e vamos ter, né, emoções negativas, né? Tristeza, raiva, isso faz parte da vida, né? Mas nós vamos tentar nos recuperar rapidamente dessas emoções negativas. Então, a autogestão, ela fala de nós termos domínio, como o pastor Zé Carlos falou, de si próprio. Domínio das suas emoções, domínio das suas vontades, né? Sejam elas boas ou ruins, nós não precisamos fazer tudo aquilo que nós temos vontade. Por que às vezes, acontecem muitos problemas de relacionamento? Porque as pessoas vivem no automático, elas fazem aquilo que elas querem. Eu tenho vontade de fazer isso, eu vou fazer isso. Eu estou sentindo desejo de comprar isso, eu vou comprar isso. Estou sentindo vontade de falar isso, sem que isso passe por um crivo, por um filtro, para ver se realmente é necessário, né, nós fazermos isso ou aquilo. Isto é, nós não precisamos ser escravos das nossas emoções e vontades. Nós precisamos ter elas sob o nosso controle. Gerir as nossas emoções, gerir, né, as nossas vontades, né, e assim trabalhar, né, essa questão. E o Daniel Goleman fala também de uma terceira coisa, que ele chama de automotivação. Ele fala que é fundamental que as pessoas elas aprendam a se automotivar. É a gente extrair o melhor de cada situação. É a gente tirar, né? Nós estamos vivendo, por exemplo, uma pandemia, né? Estamos trancados dentro da nossa casa, sem poder sair, mas precisamos ficar deprimidos, não vamos ficar pulando de alegria, mas precisamos ficar deprimidos dentro do quarto? Não, nós vamos tentar extrair o melhor dessa situação. O que eu posso extrair de bom? Eu estou tendo oportunidade de estar mais com a minha família, eu estou tendo oportunidade de ler mais a palavra, de orar, de assistir várias lives, quer dizer, de arrumar as pendências de casa que eu nunca tinha tempo para fazer, quer dizer, então a automotivação, ela também é um outro fator da inteligência emocional que nós precisamos desenvolver, isto é, extrair o melhor de cada situação. Abraham Lincoln já dizia que o fracasso só é fracasso se você não aprendeu nada com ele. Quer dizer, então, às vezes a gente passa por experiências ruins, às vezes a gente passa por experiências de perdas, de frustração, de decepção. Mas isso não quer dizer que isso foi um fracasso. Porque se você aprendeu alguma lição desse suposto fracasso, esse fracasso já deixou de ser fracasso. Porque ele gerou crescimento em você, ele gerou aprendizado em você. Então, Abraham Lincoln foi muito feliz quando ele falava que o fracasso só é fracasso se você não tirou nenhuma lição disso, não aprendeu nada com isso. Né? Automotivação é você dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou de uma realização pessoal. É você focar naquilo que te faz bem e desfocar naquilo que te faz mal. O Daniel Goleman, eu sugiro esse livro também, para os amados poderem ler, ele escreveu um livro chamado Foco. É muito interessante. E nesse livro chamado Foco, ele fala que para nós desenvolvermos inteligência emocional, nós temos que desenvolver essa habilidade de aprender a focar naquilo que nos faz bem e a desfocar naquilo que nos faz mal. Porque muitas vezes a nossa saúde emocional está doente, as relações entre pais e filhos estão péssimas, porque às vezes o pai foca naquele problema ali que o filho está apresentando para ele, aquilo que ele fez de errado, e a gente só foca naquilo, e a gente cobra ele, a gente critica ele, e a gente não aprende também a focar nas coisas boas que ele faz conosco. A gente não aprende a valorizar as coisas boas dos nossos filhos. Né? Então, aonde nós temos que colocar o nosso foco? Vai ser determinante para a nossa saúde emocional.
E nesse livro, Daniel Goleman, ele cita uma história interessante que aconteceu nos Estados Unidos de um grande produtor americano que foi a um estádio de futebol assistir um jogo e a câmera, né, de repente a câmera do estádio focou no rosto dele, né? Então o rosto dele apareceu em todos os telões do estádio. Era um produtor famoso americano, não vou lembrar o nome agora, e ele falou que as 60 mil pessoas que estavam no estádio ficaram de pé aplaudindo ele, reconhecendo o bom trabalho dele. E ele acenou, né, ficou feliz naquele momento, mas ele diz no livro que quando ele sai daquele estádio, ele vai no estacionamento pegar o carro dele, quando ele está saindo com o carro dele, uma pessoa do lado abaixa o vidro de carro também, abaixa o vidro e começa a fazer insultos com ele, né? Começa a insultar ele, começa a xingar ele, e ele vai dizer no livro que aqueles insultos daquela pessoa no estacionamento fez com que ele entrasse numa depressão profunda a semana toda. Ele cancelou todos os compromissos dele, ele ficou mal pra caramba. E a gente para pensar, né? Há poucos minutos atrás, 60 mil pessoas estavam aplaudindo ele de pé. E ele desfocou dessas 60 mil pessoas que reconheceram o seu bom trabalho e ele focou naquela crítica que aquela pessoa no estacionamento fez com ele. E isso afetou de forma significativa, né, a saúde emocional dele, né? Então, automotivação é saber também focar nas coisas certas, nas situações certas. É verdade. Então, você falou aí de autoconsciência, autogestão e automotivação, né? E é interessante que esses temas, como você falou de foco aí do Daniel Goleman, né? Nos lembra um pouco da psicologia positiva, né? Ou seja, você trabalhar naquilo que está dando certo, naquilo que é positivo, né? E nós, como seres humanos, você deu esse exemplo aí, nós temos uma facilidade de focar naquilo que dá errado, né? Naquilo que é negativo. E muitas vezes ficamos presos naquilo ali, né? Certa vez eu ouvi um pastor, né, nas minhas viagens aí pastorais, e aí ele dizia assim, olha, eu acho que está na hora de eu sair da igreja. E aí eu perguntei, mas por quê? Não, porque tem 3 pessoas que estão me criticando. E aí eu falei assim, e as 200 que estão te aprovando? Quer dizer, será que essas 3 pessoas são mais importantes do que as 200 que estão te aprovando? Aí ele parou para pensar e falou assim, realmente. Eu falei assim, então, meu filho, né? A hora de sair é a hora que Deus mandar, não é a hora que 3 pessoas mandarem sair, né? Então, realmente, é uma dificuldade, né? E, na verdade, pastor Alex, a gente vê que isso tem que ser um aprendizado, né? Tem que ser uma educação, né? A gente tem que aprender a pensar de maneira inteligente, a gente tem que aprender, né, a ser inteligente emocional, né? E aí me vem uma pergunta, assim, né? Os conflitos conjugais, quando a gente está pensando aí na família, né? Eles com certeza podem prejudicar a saúde emocional dos filhos, a gente sabe disso, né? E o que os pais devem evitar, né? O que os pais devem evitar? Porque conflitos sempre virão, a gente sabe disso. Mas o que esses pais precisam evitar para que os seus filhos não sejam duramente atingidos nesse processo? É uma boa pergunta, pastor Zé Carlos, porque os nossos filhos, né, eles vivenciam, né, a sua experiência na nossa casa, né, e eles observam muito a relação, né, dos pais, né? É muito comum, né, eu já atendi vários pacientes assim jovens e adolescentes que chega a dar uma tristeza no coração, né? Meninas bonitas e que falam, eu não vou casar, eu não quero saber de casar. E aí a gente pergunta, mas por quê? Não quero casar não. Deus me livre, eu sei que meu pai e minha mãe vivem lá em casa. Não quero isso para minha vida, né? Então você vê que a relação do casal, né? A relação dos cônjuges, né? Os cônjuges têm que ter essa consciência de que elas podem trazer saúde emocional para os filhos, como podem adoecer, né, emocionalmente os filhos, né? Então, os casais eles devem evitar, por exemplo, criticar de forma desrespeitosa o cônjuge, né? Às vezes, maridos, esposos, às vezes vai xingar o filho, vai xingar o cônjuge, a mulher vai xingar o marido,
não respeita o marido não respeita a mulher. Então, esse tratamento desrespeitoso, né, que a criança vê que o pai trata a mãe de forma desrespeitosa, a mãe trata o pai, e isso gera um dano na saúde emocional da criança. Quando a gente critica, xinga o nosso cônjuge, né? Quando a gente desdenha, né, do nosso cônjuge, a criança vai observando aquilo, ela vai vendo aquilo, e isso vai gerando, né, uma coisa ruim no seu emocional. Outra coisa que é comum, às vezes, acontecer, pastor Zé Carlos, é que alguns pais, às vezes, usam os seus filhos como arma para os seus conflitos conjugais. Né? Então, falar, vai lá, olha, tua mãe falou isso aqui, olha, o seu pai não sei o quê. Então, muitos pais, às vezes, acabam usando seus filhos, né, no conflito, tentando jogar o filho contra o pai, o filho contra a mãe. Então, isso não é algo, né, saudável, isso é algo que deve ser evitado. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente sempre orienta, né, que deve ser evitado, os casais devem evitar brigar, discutir na frente dos filhos. E se o fizer, e tem situações que às vezes acaba acontecendo, que a gente possa fazer aquilo de uma forma respeitosa, né, uma opinião divergente, a gente argumentar. E é importante também, o John Gottman, no seu livro Inteligência Emocional e a Arte de Criar Filhos, ele até sugere que quando os filhos presenciarem algum conflito dos pais, ele orienta que esses pais devem, depois que aquele conflito estiver resolvido, eles devem ir até os filhos e mostrar para os filhos que aquilo que ele presenciou já foi resolvido, já está tudo bem, né? Então, é interessante nós pensarmos nisso também. Os pais, né, a harmonia conjugal vai interferir muito, de forma significativa, né, na saúde emocional dos filhos. Muito bem, pastor Alexander. A gente está vendo aqui que o senhor é um pastor muito querido, né? Porque algumas manifestações aqui, olha, essa aqui, por exemplo, Alexander Braine, referência de pastor, né? Então, algumas pessoas estão manifestando aqui. Eu vim conhecer o pastor hoje. Deve ter sido a minha mulher que escreveu isso. Não, mas não foi só ela não, viu? Eu tive outras aqui. Olha aqui, ó. Sara Tavares Coelho, pastor Alex, nosso pastor. Aqui eu só falo nosso pastor. Mas eu encontrei aqui algumas pessoas, né, falando muito bem de irmão. Eu estou dizendo isso porque eu lhe conheci hoje, pastor Zé Carlos já lhe conhecia. O irmão me conhecia lá de Bento Ribeiro, mas eu não tinha ainda esse contato com o irmão, né? Mas a gente tem visto aqui algumas pessoas referindo-se ao irmão de uma maneira muito carinhosa, e glórias a Deus por isso. E também nós queremos agradecer, muita gente participando, tá certo? Muita gente, e me perdoe, não dá para citar todos, né? Nós estamos nesse momento com 60 pessoas aqui só no YouTube, fora do Facebook. Estão ligadas agora, mas eu quero agradecer a cada um de vocês pela audiência, pela participação conosco. Aí, pastor Eliezer Salles também está aí, pastora Dair Cruz do Amaral está aí também, né? Pastor João Carlos dos Santos, alguns colegas estão presentes aí conosco, o que nos honra muito, né? A presença de vocês aqui. Muito obrigado pela participação de vocês e pelo que nós estamos vendo aqui, pastor Alexander, várias pessoas falando do assunto ser muito pertinente, muito importante para esses dias, né? E parabenizando aí o nosso diretor, vou colocar ele aqui também, né? O nosso pastor José Carlos, por esse trabalho, né? Então, esse é um trabalho que o pastor José Carlos aí criou, teve sentimento no coração dele de fazer essa live toda sexta-feira,
e algumas pessoas aqui falando sobre esse trabalho interessante e principalmente o tema. O tema, mais uma vez, o tema de hoje é muito interessante. Carlos Alberto Rangel Coutinho é outro pastor que está aí e eu fui professor dele. Olha aí, olha só, não é? Obrigado, Coutinho, nosso colega aí, tá certo? A Sara dizendo aqui, a Sara Tavares Coelho, filho de pastor sofre. É verdade, eu já sofri como filho de pastor e os meus filhos sofreram também, né? O pastor Rovanil está dizendo aqui, já recomendei aos membros da EC de Amendoeiro, olha aí, tá vendo? Então, querido, muito, muito bom. E eu quero fazer a última pergunta que eu tenho aqui, pastor. E me perdoem, viu? Eu não deu para citar todo mundo, porque tem muita gente, graças a Deus por isso, né? Quando era o número menorzinho, a gente acabava citando todo mundo, mas agora o número está crescendo, a gente não consegue, senão a gente vai ficar aqui só falando o nome das pessoas, tá bom? Eu vou fazer, então, essa última pergunta aqui da nossa lista, e depois a gente vai abrir aí para algumas perguntas que as pessoas fizeram. E se você até puder repetir, você que fez a pergunta, puder repetir, enquanto o pastor vai responder a última pergunta nossa, porque tanta gente falou aqui que eu vou ter dificuldades de achar a pergunta lá para trás, tá bom? Então, se você puder repetir a pergunta, eu lhe agradeço. Pastor, então, eu gostaria que o irmão falasse aí tipo umas dicas, né, que o irmão daria para uma melhor relação entre pais e filhos. Que tipo de dicas o senhor daria aí para os pais, não só pastores, mas de todo tipo de pai e pais, né, pais que estão nos assistindo, né? Que tipo de dica o senhor daria aí para que essa relação entre pais e filhos melhorasse? Isso, pastor Josias. Antes de falarmos das dicas, só faltou eu falar dos... Eu separei, tem muitas, né? Mas eu separei 3 habilidades sociais que nós precisamos estar buscando também desenvolver, que é fundamental para essa relação de pais e filhos, né? Que é a empatia, né? A empatia, ela é considerada o filé mignon dos relacionamentos humanos, né? A pessoa que consegue ser empática, ela consegue ter muito mais sucesso nos seus relacionamentos do que qualquer outra pessoa, né? A empatia é a capacidade que nós temos de reconhecer, né, o modo de perceber, de ser, de funcionar da outra pessoa, bem como, né, reconhecer os seus sentimentos, né? O Daniel Goleman ele vai dividir empatia, ele vai falar sobre a empatia cognitiva, que é a capacidade de tentar entender a forma como a outra pessoa percebe as coisas, e a empatia emocional, que é a gente tentar se colocar no lugar do outro e perceber os seus sentimentos, né? Então, uma pessoa que não é empática, isto é, que ela não tem a habilidade de se colocar no lugar do outro, tentar entender as coisas pelo ponto de vista do outro, tentar considerar a forma diferente do outro ser, uma pessoa que não consegue ser empática, ela vai ter muitas dificuldades nos seus relacionamentos. Outro ponto importante, pastor Josias, é a assertividade, né? A assertividade é uma habilidade social também muito importante nos relacionamentos humanos, né? Ser assertivo, né, etimologicamente falando, é ser afirmativo, isto é, na hora das relações, na hora da comunicação entre pais e filhos, a gente considerar, né, a gente ter algumas considerações na hora dessa relação de pais e filhos, da gente parar para pensar, para ver se nós estamos falando da coisa certa, né, com a pessoa certa, da maneira certa, no momento certo. Às vezes a gente tem a coisa certa para falar, mas a gente fala no momento errado, não é aquele momento para a gente falar. Isso vai gerar conflito, vai gerar problema, né? O tom como a gente fala também, isso acaba interferindo na percepção, na resposta da outra pessoa. Então, a empatia, a assertividade, a escuta ativa, né?
são coisas importantes para nós termos saúde emocional. E, respondendo essas dicas aí, né, que o pastor José falou, né, algumas dicas, separei 2, né, ou 3 dicas aqui, que são importantes para nós, como pais, estarmos usando nos nossos relacionamentos. Então, a primeira dica, né, tente discernir o que é negociável e o que é inegociável. Primeiro ponto, eu vou repetir. Tente discernir o que é negociável e o que é inegociável. E o que o senhor está chamando de negociável, pastor? O que eu estou chamando de negociável são aquelas situações que, mesmo que a gente esteja certo, mesmo que a gente esteja com razão, mas não são situações tão graves e tão sérias. Então, dá para negociar, isto é, dá para se fazer de cego, de surdo, de mudo, não precisa pontuar tudo que a gente vê. Então, a gente está chamando isso de situações negociáveis, isto é, situações que, mesmo que a gente não concorde, mas que dá para deixar para lá, dá para levar sem entrar em conflito, sem brigar, sem criticar. E o que a gente está chamando de negociável? São aquelas mesmas situações que não dá para deixar de ser pontuadas. São situações mais graves, mais sérias, que requerem, né, que a gente pontua. Né? Então, nós como pastores, né, e como pais, nós, se formos sinceros conosco mesmo, né, nós vamos ver que a maioria dos nossos conflitos, né, são por coisas negociáveis, isto é, são por coisas que não eram tão graves assim, não era tão sério assim, que a gente poderia abrir mão, deixar para lá, né, e deixar para se preocupar só com as coisas mais graves, mais sérias. Né? Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto importante, outro conselho importante, é uma frase que o Daniel Goleman fala para os pais, principalmente pais de criança pequena, você que tem criança pequena, né? Ele fala que os pais erram em tolir a expressão emocional da criança. Os pais erram em tolir a criança de expressar as suas emoções. Você já viu aqueles pais assim, que a criança começa a chorar, ou ficar irritada, nervosa, e cala a boca, e para de chorar, e corta o bico, e tal, e a gente quer corrigir, a gente não permite que as crianças expressem as suas emoções. Então, o Daniel Goleman fala que quando a gente tolhe a criança de expressar as suas emoções, na construção da personalidade dela, ela vai ser um adulto que, quando estiver insatisfeito no seu trabalho ou no seu relacionamento, ela vai ter dificuldade de se expressar, ela vai ter dificuldade de falar, porque ela, desde pequena, foi tolhida da sua liberdade de expressar aquilo que ela está sentindo. Então, o que o Daniel Goleman fala? Que a gente não deve tolir, né, a expressão emocional da criança, mas corrigir os comportamentos inadequados dessa expressão emocional. Isto é, se você fala um não para o seu filho tem direito a ficar chateado. Se você diz um não para o seu filho, para sua filha, ele tem o direito de expressar insatisfação, indignação, tristeza, né? Se trancar no quarto, ficar chateado, né? Agora, se você diz um não para o seu filho, aí ele começa a se jogar no chão, começa a bater porta, aí sim você vai corrigir o comportamento inadequado daquela expressão emocional. Né? Então, as crianças devem ser livres para expressar as suas emoções. Senão, elas não vão crescer aprendendo a colocar para fora aquilo que elas pensam, que elas acham, que elas sentem. E o que nós, pais, temos que fazer? Corrigir os comportamentos inadequados dessas expressões. As crianças podem ficar tristes, podem ficar com raiva, mas elas não podem quebrar nada, xingar nada e fazer outras coisas. Senão, nós vamos corrigir, sim. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto muito importante, que eu falei, inclusive, hoje, em terapia, com um paciente, né, com um pai, é que quando nós formos impor limites, sabe qual é a nossa maior dificuldade na hora de falar não, na hora de impor limites? Muitos pais não impõem limites, muitos pais não corrigem seus filhos porque ficam com medo dos seus filhos deixarem de amar ele, ficam com medo dos seus filhos ficarem chateados com ele, ficam com medo dos seus filhos ficarem tristes com ele. Amados, imponha limite para os seus filhos. Não espere a aprovação deles. Não espere que eles fiquem, né, que eles concordem com a sua chatice,
com a nossa chatice como pais, né? Basta nós termos consciência do que nós estamos fazendo com eles é o melhor. Eles não precisam reconhecer isso. Muitos pais abrem mão de uma correção, de uma disciplina com o filho, porque fica preocupado do filho ficar triste com ele, porque fica preocupado do filho não aprovar aquele comportamento, aquele não que você deu, aquele limite que você deu. Amados, o seu filho, na maioria das vezes, ele não vai ter maturidade para entender que aquele seu não é o melhor para ele. Não se preocupe dele entender. Não se preocupe dele achar que a casa dele é pior, que você é o pior pai do mundo, que a casa dele é a pior casa do mundo. Ele não vai ter maturidade para entender isso, para reconhecer que o que você está fazendo é o melhor para ele. Basta você saber que isso é o melhor. Porque quando ele chegar lá na frente, construir a família dele, né, ter sucesso na vida profissional, ministerial, ele sim vai entender, olha, aquela chatice do meu pai lá atrás, por isso que eu consegui vencer na vida, aquela chatice da minha mãe, do meu pai lá atrás, me fez estudar, me fez ser o que eu sou hoje, me fez casar, me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Então, resiste à tentação de buscar a aprovação dos seus filhos. Seus filhos não têm que aprovar o que vocês fazem. Seus filhos, na maioria das vezes, eles não vão ter maturidade para entender isso. Basta você saber que é o melhor para eles. Basta você saber que isso que você está fazendo, né, vai ser bom para o futuro dele. Ele não precisa saber disso. É interessante isso. Queria só dar uma palavrinha sobre isso, pastor Zé Carlos. É que o que o pastor Alexandre acabou de falar, eu, como sou o mais velho de vocês aqui, eu já tenho filhos casados, e frequentemente os dois, aliás, os três, a mais nova, que já é professora, e os dois que são casados, várias vezes eles dizem para nós, e repetem isso muitas vezes, olha, nós agradecemos a vocês os nãos que vocês nos deram, as broncas que vocês nos deram. Porque hoje, se nós somos pessoas de bem, pessoas educadas, nós devemos a educação que vocês nos deram, né? Então, mas quando eles eram pequenos e adolescentes, eles não falavam isso, não. O que eles falavam, e eu já falei para minha mãe, quando eu era pequeno, eu falava, a senhora não gosta de mim, não? Não é possível. Porque eu queria brincar na rua, eu queria fazer algumas coisas, ela dizia não, não, e eu fiz a mesma coisa com os meus filhos, e depois de adulto, no Dia das Mães, quase eu matei a minha mãe do coração, porque eu escrevi uma pastoral falando exatamente sobre isso, pastor Alexandre. Que eu agradeci. Se eu era hoje um homem de bem, eu agradeci aos nãos que ela me deu. E o irmão colocou isso muito bem. Tem pais que têm medo de dizer não, porque acham que os filhos não vão mais gostar deles, né? Pelo contrário, eu posso dizer que já estou aqui, já sou avô, né? E hoje já ouvi várias vezes, e é gostoso ouvir isso. É gostoso ouvir hoje o reconhecimento dos nossos filhos. Ok? Pastor Zé Carlos, eu tenho umas perguntas que eu fui resgatar aqui. Conseguiu resgatar aí? Então tá bom, eu também fui atrás aqui. Você foi? Mas pode colocar aí, pode colocar. Eu peguei uma do Eric, do pastor Eric, ele dizendo o seguinte, como resgatar um filho maravilhoso que se tornou rebelde de uma hora para outra? Sem saber todo um contexto, né? Eu, particularmente, acho muito difícil um pastor que sempre foi maravilhoso, dormir maravilhoso e acordar rebelde. Né? Eu não sei a idade, né? Interessante saber a idade, porque cada fase, né, é uma fase complicada. Por exemplo, os adolescentes, né? A fase da infância, aquela fase que nós somos os heróis, né? Chega na adolescência,
os pais têm que ter essa consciência, né, que quando chega na adolescência, né, eles começam a se afastar da gente e valorizar as amizades. E as amizades, na fase da adolescência, elas geram conflitos, né, muito grandes, porque os adolescentes são muito influenciáveis, né? Então, às vezes, a gente vê que as adolescentes que até durante um período dentro da igreja era uma bênção, trabalhava e, de repente, virou a casaca, como dizem, né? De repente, começou porque foi influenciado por amizades, foi influenciado pelo ambiente cristão, né? Então, seria interessante saber a idade desse filho, mas, independente da idade, eu não acredito que as pessoas dormem, né, uma bênção e acorda rebelde. Eu acho que tinha coisas ali que talvez não foi percebida, né, e depois simplesmente aflorou, né, mas não é a famosa gota d'água, né, pastor Josias? A gota d'água não foi aquela gota d'água que transbordou o copo. Na verdade, tinha coisa ali, né, escondida, que a gota d'água foi só um motivo para gerar aquele transbordar de copo. Né? Sabe a idade desse filho? Vocês sabem? É um processo, né? É um processo. Eu tenho uma outra pergunta aqui, pastor. Vou colocar aqui, ó. Como lidar com a interferência dos avós na criação dos filhos sem magoá-los? Muito boa pergunta, pastor Josias. Se a gente tiver uma das habilidades sociais da inteligência emocional, que nós falamos aqui, que é a empatia, que é a capacidade que nós temos que ter de tentar entender o modo como a outra pessoa percebe as situações, né? Interpreta as situações, como as outras pessoas sentem. Se nós tivermos um pouco de empatia, nós vamos conseguir administrar bem essa questão da interferência dos avós na educação dos filhos. Né? Às vezes, a falta de empatia, às vezes por falta da mãe e do pai com relação ao avô, também prejudica, né, essa relação, essa criação dessas crianças. Porque, por exemplo, eu fui criado, né, sou filho de militar, né, meu pai era oficial da Marinha, né, então fui criado de uma forma bem rígida, né, minha mãe muito amorosa, mas quando o bicho pegava, eu apanhei com espada de São Jorge. Né? Não sei se vocês lembram disso, né? O mais antigo lembra, né? Aquela espada de São Jorge. Eu apanhava, minha mãe me batia de espada de São Jorge. Quando meu filho, né, tinha uns 2, 3 anos, né? Hoje os meus filhos têm 24 e 22 anos, mas quando eles eram pequenininhos, quando eu estava, né, eu era novo também, bem mais novo, quando eu estava na casa dos meus pais, aí às vezes aquela criança, né, começa a mexer na tomada, mexendo que não deve, e teima, aí você dá aquele tapinha na fralda, não é bater, é dar aquele tapinha na fralda assim, aí quando eu fiz isso, minha mãe, ai, olha, não faça isso, meu filho, vai traumatizar a criança. Eu dei um tapinha na fralda do menino, e a minha mãe quase infartou, falando, meu filho, não faça isso, vai traumatizar a criança. Eu falei para ela, mas você me batia de espada de São Jorge e eu não ficava traumatizado. Que história é essa? Que história é essa que vai traumatizar? Aí, pastor Josias, eu tive a empatia com minha mãe por causa de uma fala que ela falou, eu nunca mais esqueci. Ela falou assim para mim, filho, eu não vou falar para você que o amor de vó, de avô e de avó, é maior do que de filho. Eu não vou falar para você que é maior, mas é muito diferente. E quando a gente vê um neto, vocês colocando ele de castigo, batendo, dói na nossa alma, que não doía quando vocês eram nossos filhos. Então, a gente tem que ter essa consideração. Quando eu ouvi isso da minha mãe, eu levei isso muito a sério. Então, o que eu passei a fazer? Né? Eu falava para minha esposa, quando eu estiver na casa dos meus pais, a gente evita, né, brigar com eles, a gente evita bater neles, porque o amor deles por neto é diferente, eles vão fazer ele sofrer, para que vai fazer ele sofrer de forma desnecessária? Né? Então, vamos ter essa empatia, vamos se colocar no lugar deles, vamos, né, tipo, olhar para o filho, em casa a gente conversa e tal. Né? E às vezes, o avô e a avó vai falar alguma coisinha, então não vamos tacar pedra no avô e na avó. Quer dizer, eles têm o direito de curtir os netos, eles não querem ver os netos apanhando, pelo menos a maioria deles não querem ver.
né? Então, se às vezes há um conflito, pastor José, porque falta empatia dos pais com relação aos avós, né? Ah, não, quem manda sou eu. Você não se mete na criação, não. Sai daqui. Eu conheci pais que batiam de propósito na frente do pai do avô, da avó, para poder provar para eles que quem mandava era eles. Gente, isso é uma crueldade terrível, isso é uma falta de empatia. Por isso que nós falamos, pastor José, que a empatia é o filé mignon das relações humanas. A gente precisa ser empático, né, para poder administrar isso, considerar isso, né, e educar eles, mas também, né, não precisa torturar o avô e a avó, né? Pastor Zé Carlos, tem alguma pergunta que o senhor pegou aí? Tem uma pergunta que foi colocada aí por último, uma dessas últimas, falando, ela até repetiu aqui, como sermos pais com autoridade e não autoritários, né? A pergunta da Solange aqui, ó, como sermos pais com autoridade e não autoritários, de acordo com a Bíblia e a própria psicologia aí, né? Achei. Aí. A autoridade, né, ela se conquista através da vida, né? A gente costuma dizer que respeito não se pede, você conquista. Então, eu acredito que a autoridade também, né? Porque a autoridade se dá naquilo que você é exemplo daquilo que fala. Autoritarismo é faça o que eu mando e não faça o que eu quero. Autoritarismo. Agora, autoridade é, meu filho, trate bem a sua irmã. Eu posso falar para o meu filho tratar bem a irmã porque ele me vê tratando bem a mãe dele. Porque ele me vê tratando bem as pessoas da igreja. Porque ele me vê tratando bem o próximo. Né? Então, a autoridade, né, ela vem com a vida. A nossa vida vai ser a nossa maior autoridade, isto é, o nosso exemplo. O nosso exemplo fala mais alto do que as nossas palavras, como Martinho Lutero, né, dizia, né, Martinho Lutero falava, olha, eu não consigo ouvir as palavras que saem da minha boca, porque a sua vida, a vida que você vive, não me deixa ouvir as palavras que saem da tua boca. Isto é, nós educamos mais, né? O exemplo educa mais do que palavras, né? Então, acho que se nós formos exemplo, nós vamos saber essa linha que é tênue, né? Essa linha muito tênue entre autoritarismo e autoridade, mas eu acho que a autoridade ela vem através do exemplo, né? Por exemplo, nós podemos falar com os filhos porque eles veem isso em nós. Nós podemos pedir eles, já orou, já leu a Bíblia? Porque eles veem a gente orar e ler a Bíblia. Exato, e você vê assim, a questão da autoridade, a gente se submete à autoridade, né, por amor, não é verdade? Né? Eu lembro de uma ilustração, né, que eu uso de vez em quando, e que diz assim, uma criança, ela subiu assim no sofá, né, ficou mais alto do que o pai, e diz assim, pai, quando eu for maior do que o senhor, eu vou ter que lhe obedecer, né? E aí o pai falou para ele assim, olha, se você me amar, você vai me obedecer. Né? Então, a autoridade está no amor. Né? Então, quando a gente é referência, né? Quando a gente está junto, quando a gente é modelo, né? E aí seus filhos, seus discípulos, né? Isso é muito forte. Né? Fazer dos nossos filhos verdadeiros discípulos. Né? E se eu sou um bom discípulo de Cristo, meus filhos vão reproduzir aquilo ali também. Né? Então, recai muito a responsabilidade sobre nós, sobre os pais, né? Conforme foi falado aí na questão da própria inteligência emocional, né? Se esses pais desenvolverem, né? E aí eu vou repetir, autoconsciência, autogestão, automotivação, né? Se esses pais desenvolverem essa inteligência emocional, vai ficar muito mais fácil para lidar com seus filhos, né? Para lidar com a criação dos seus filhos, não é verdade, pastor Alex? É verdade. Exatamente isso. E quando a gente vê também que está tendo uma dificuldade assim, realmente no relacionamento, né, a gente tem que também estar atento para levantar uma hipótese de que, de repente, não ficar com vergonha, não ter preconceito de buscar, muitas vezes, a gente vai precisar de ajuda profissional. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes, as relações humanas, né, onde tem gente, tem problema, né? Entendeu? Pessoas adoecem pessoas, né? Então, são muitas as variáveis que dificultam, né, as relações humanas, né? Pessoas diferentes, criação diferente, sexo diferente,
temperamento diferente, personalidade diferente, espiritualidade diferente, experiências que a pessoa teve diferente, além de transtornos emocionais, além de falta de empatia, falta, né, de habilidade social, né? Então, tudo isso, né, hoje, graças a Deus, a ciência já entende que as emoções elas têm um papel vital, fundamental para o sucesso dos relacionamentos, né? Não adianta a pessoa ser um ótimo profissional para consertar uma máquina, para resolver um problema. Não adianta eu ser um grande pregador se na hora dos relacionamentos a gente não conseguir se relacionar, né? A gente tem problema nos relacionamentos. Quantos pastores nós conhecemos, né, que eram uma sumidade no púlpito, mas era um fracasso nas relações, mas era um fracasso para lidar com gente, era um fracasso, né, para lidar com pessoas, porque faltava inteligência social, faltava inteligência emocional para poder, inteligência interpessoal para poder se relacionar, para poder saber a hora de falar, o que falar, ter essa assertividade, né, que nos ensina a pensar antes de falar, a saber o momento de falar, ter essa empatia de aprender a se colocar no lugar do outro, aprender a ver o modo da outra pessoa perceber. Quer dizer, então, tudo são questões que têm que ser valorizadas, né? E tem situações que realmente a gente tem que buscar ajuda profissional, né? Olha, tem um problema que, né, às vezes a pessoa está tendo uma dificuldade ali no casamento ou no relacionamento de pais e filhos porque tem uma patologia ali que não foi diagnosticada, que não foi tratada, e quando aquela patologia for diagnosticada e tratada, a harmonia vai voltar, a harmonia vai aparecer. Mas a doença, muitas vezes, ela impedia a harmonia de acontecer nas relações familiares, né? Então, por isso que tentar buscar o conhecimento também, o autoconhecimento, né, é importante, e não ter preconceito, que em alguns casos, se for necessário, buscar ajuda profissional, né? É verdade. Porque nem todo mundo que vai ao psicólogo, ao psiquiatra é maluco, né? Porque criou-se, né, essa ideia, né? E, na verdade, a terapia, né, o processo terapêutico, ele só vem a trazer benefícios, né, para a gente, para produzir esse autoconhecimento, né, para ajudar, né, nesse processo de educação aí, né, de aprendizado, né, de se conhecer e, em precisando ser medicado, vai tomar um remédio, como toma um remédio de pressão, né, como toma tantos outros remédios aí que fazem parte da nossa vida. Se aquilo vai trazer melhoras, né, para o relacionamento, para a família, por que não fazê-lo, né? É verdade, pastor Zé Paulo. As pessoas têm muito preconceito, né, com as doenças emocionais, né? Ah, se você está com problema de estômago, vai no gastro. Está com problema de pressão, olha, cuidado com o remédio de pressão. Agora, se você tem transtorno de ansiedade, pânico, depressão, vai orar, você precisa de libertação. Quer dizer, isso aí, né, é ignorância, né? Então, por quê? Só porque a depressão e o pânico não dá em exame médico, né? Não dá no raio-x, aí as pessoas acham que não é doença, mas as doenças emocionais, elas são reconhecidas, né, pela Organização Mundial da Saúde, são doenças mesmo, que afetam a vida das pessoas, os relacionamentos familiares delas, a vida profissional delas. Então, nós não podemos ter esse tipo de preconceito. Pastor Zé Carlos e Alexander, queria destacar uma coisa que o irmão colocou que me chamou muita atenção e algumas pessoas comentaram aqui no chat. Foi quando o irmão disse de que devemos dar às crianças a condição delas expressarem, não é? O que elas estão sentindo. Porque na nossa época, a gente ouvia assim, cala a boca, engole o choro. Lembra dessa expressão? Engole o choro, não é? E muitas vezes a criança não tinha a liberdade de expressar o que ela estava sentindo. Eu achei muito interessante, porque o irmão fez uma colocação de que lá na frente, quando ela for adulta, ela poderá ter dificuldade de expressar os sentimentos dela por essa repressão quando ela era criança, não é isso? É verdade, pastor Josias, porque a gente vê por exemplo, muitas mulheres, às vezes, super infelizes, insatisfeitas no casamento, mas não conseguem argumentar, conversar com o marido, porque não se sentem à vontade para expressar suas insatisfações,
às vezes no trabalho, está enfrentando uma injustiça no trabalho lá, e a pessoa podia reivindicar, né, os seus direitos, mas não reivindica porque tem dificuldade de expressar aquilo que sentem, aquilo que acham, mas isso, a origem disso foi na infância, onde ela foi tolhida da sua liberdade de expressar as suas emoções, né? Então, as crianças, nós devemos dar, né, isso é pacífico dentro dos teóricos da inteligência emocional, que as crianças, os preparadores emocionais, né, os pais preparadores emocionais, eles respeitam as emoções das crianças, né? Ele nem critica de forma exacerbada e nem faz pouco caso dessas emoções negativas, mas eles permitem que as crianças expressem as suas emoções, desde que elas não se comportem de uma maneira inadequada em face a essas emoções. Isto é, eu posso ficar triste porque meu pai não quis comprar uma coisa para mim, mas eu não posso me jogar no chão, senão eu vou tomar uma chinelada. Eu não posso jogar um copo, bater a porta ou xingar, senão eu vou ser corrigido. Então, nós devemos corrigir os comportamentos inadequados e não tolir a expressão das emoções. Muito boa essa colocação, pastor. Muito boa, excelente a colocação. E espero que isso aí contribua, principalmente para os pais que têm crianças pequenas ainda, né? Para que não misture as coisas, né? Que a criança possa expressar o que ela está sentindo. Agora, que ela não faça aquele negócio de jogar copo, de bater porta e tal, aí é outro departamento. Pastor Zé Carlos, estamos chegando no final, né, da nossa live hoje. Estamos chegando no final. Meu celular já está aqui pedindo arrego também. Vamos ver se ele vai conseguir chegar ao finalzinho. Botei aqui para carregar, está no zero. Deus está fazendo um milagre. Está no zero aqui, está ligado ainda. Mas vamos lá, né? A gente quer agradecer o pastor Alex, né? Vai estar voltando aí, com certeza. O assunto é muito importante. Pastor, inclusive, alguém disse aqui que esse assunto merece a parte 2. Merece a parte 2. Eu vi aqui, né? E é interessante porque, junto com o pastor Márcio e nosso presidente da nossa denominação, e junto com a liderança, nós temos nos preocupado, né, um pouco com relação à questão da família, né? A família cristã, a família de modo geral, com violência no meio da família, né? E a violência aí é bom que a gente fale, né? Não é só violência física, mas tem violência verbal, violência moral, né? E são assuntos importantes, e esses assuntos eles vêm muito fortes, especialmente nesse tempo de pandemia, né? Quando nós recebemos o pastor Carlos Henrique, ele falou usou um termo interessante, ele falou de hiperconvivência, né? A pandemia está proporcionando uma hiperconvivência, e com a hiperconvivência, os relacionamentos que já não estavam saudáveis, né, eles vão aparecer aí as suas deformidades, vão aparecer as suas patologias, né? E a gente precisa trabalhar isso, né? Na verdade, a gente precisa trabalhar isso aí em larga escala, né? Então, com certeza, a gente vai estar vendo com o pastor Alex aí um retorno, né? E trabalhando aí mais essa questão da inteligência emocional, que é muito importante para o nosso aprendizado, né? A gente quer agradecer, pastor Alex, desde já, né? Atendendo a nossa solicitação, né? Estando conosco aí, né? Ele tem culto na sexta-feira lá na igreja também, né? Se eu não me engano, mas foi muito bom, né? O irmão está conosco aí nesse tempo. Amém, pastor Zé Carlos, obrigado pelo convite, pastor Josias, obrigado, né? Pastor Josias, a gente conhecia ele, eu conhecia ele, mas eu não conhecia a longa data da Ebenésia lá, né? Mas a gente está há 20 anos indo na Assembleia, né? Tem visto o pastor Josias lá sempre contribuindo, né? E agradecer a oportunidade, né? E parabenizar, né, o Dan, o José Carlos aí, porque esses são assuntos assim que são muito pertinentes para nós, pastores, para as famílias de um modo geral, para os filhos, né? Eu acho que tem o pastor Zé Carlos que está aí se formando também como psicólogo, não sei se já se formou, está se formando, né? Final do ano. Tá, tem bastante assunto, né, pastor Zé Carlos? Assuntos são bastante pertinentes e vai ajudar a gente a estar aprendendo um com o outro, edificando, né? A gente está ainda aprendendo, né? Não temos a experiência do pastor Josias aí, né? Que
estamos caminhando ainda, né? Somos novos ainda, mas, né, que a gente esteja sempre aberto, né, para aprender a cada vez mais, né? Como Sócrates falava, né, a única coisa que eu sei é que nada sei, né? Então nós temos que estar aprendendo e crescendo cada vez mais, né? A gente nunca cessa de aprender. Então, obrigado aí pela oportunidade, pastor Zé Carlos, pastor Josias, obrigado aí, um abraço a todos os irmãos aí, e a gente está sempre, se coloca à disposição aí, né? Quando for convidado, a gente está aqui, poder estar contribuindo de alguma forma. Amém. Amém. Pastor Zé Carlos, já temos algum convidado para a próxima sexta-feira? Temos. Deixa eu aproveitar aqui o nosso espaço para a gente poder falar duas coisas aqui importantes. Primeiro, com relação ao exame nacional do DAN, né? A gente aproveita o espaço aqui para já avisar para todo mundo. As inscrições vão até 30 de agosto. O exame nacional é aquele exame para você entrar no quadro de ministros da União, que é promovido pelo departamento, né? Então, as inscrições vão até 30 de agosto, segundo o nosso edital. E a prova está prevista para o dia 28 de novembro. A última data assim, útil, né, que a gente postergou o máximo para não prejudicar os irmãos, ok? E para a semana que vem, queridos, nós já queremos deixar você convidado aí. Toda sexta-feira, às 20 horas, nós teremos aí sempre assuntos pertinentes, né, importantes, muito interessantes. E semana que vem vai estar conosco o pastor Antônio Ramos, né? Pastor Antônio Ramos é pastor do departamento, também faz parte do departamento, é o segundo tesoureiro da nossa União de Igrejas, e o nosso tema será o pastor bivocacionado, né? É aquela questão, né? Será que o pastor pode trabalhar fora? Não deve, não deve, pode, né? Então, não vamos trabalhar esse tema, né? O pastor bivocacionado, né? Ele tem a vocação ministerial dele, mas também ele tem o seu trabalho, né? Que eu não gosto nem de chamar de trabalho secular, né? Porque faz parte da vida dele, né? Não é secular. Mas como lidar com isso, né? Como vai ser isso? Então, vamos trabalhar esse tema aí na próxima semana. É um tema muito, muito interessante, né? A gente tem algumas referências aí. Paulo, por exemplo, era um fazedor de tendas, né? E temos outros exemplos. Então, vai ser um assunto interessante, um debate bom aí para a gente crescer, para a gente aprender um pouco mais também. Muito bem. Então, lembrando, próxima sexta-feira, às 20 horas, você tem um encontro aqui com o Dan e já temos aí o novo assunto, né, que estaremos apresentando. Queremos aproveitar também para pedir que você deixe o like aí, você que está nos assistindo pelo YouTube, deixe o seu like ou o seu dislike, se você não gostou, né? E também se inscreva no canal aí da nossa denominação, da UISB, para todas as vezes que nós entrarmos no ar, você seja avisado. Para isso, você precisa tocar lá naquele sininho e pedir todas, né, as nossas publicações. Então, assim que nós entrarmos no ar, você vai ser avisado de que há uma nova live da nossa denominação. Quero agradecer também ao pastor Alexander Breiner, de conhecê-lo hoje, né? Embora ele me conhecesse, a gente já tinha se cruzado, mas eu não tinha assim memória, né, dele. E também agradecer a cada um dos irmãos e irmãs que hoje nos agraciaram aí com a sua audiência. Muito obrigado, vocês que nos assistiram, que nos prestigiaram, né? E que vocês possam replicar. Isso que foi dito aqui vai ficar aí no YouTube da UISB e vai ficar no Facebook do Dan. Se você gostou e tem uma pessoa, puxa, fulano, fulana podia ter, ela ia ser abençoado com essa live. Ela pode, é só você pegar e replicar para ela, mandar para ela o link, porque vai ficar aqui e ela vai poder assistir no outro dia ou numa outra hora. Ok? Deus abençoe a todos, Deus abençoe o pastor Alexander,
Pastor Zé Carlos, nosso chefe, mais alguma coisa? Só isso. Podemos fechar, né? então? Podemos encerrar aí. Um bom final de semana a todos, né? Um bom culto domingo. Né? E semana que vem, se Deus quiser, sexta-feira, 20 horas, estamos juntos. Marca esse tempo aí. Né? Pode vir aqui na página do Dana, né? no YouTube da IACB, que você vai sempre encontrar assuntos importantes, interessantes para a sua edificação. Pastor Alex, mais uma vez, um grande abraço aí, né? Toda a família, na igreja, né? Que Deus esteja fortalecendo os irmãos aí também nesse momento. Pastor Zé Carlos, lembrei de mais uma coisa. Antes do pastor Alex dar a sua consideração final, só dizendo que, além da nossa programação, o YouTube da Igreja Congregacional, da União de Igrejas, por exemplo, ontem teve uma live do DERP, né? Então, fique atento, porque todas as lives da nossa denominação estão sendo feitas aí pelo YouTube da denominação. Então, fica ligado que não é só sexta-feira, não. Ontem teve e outros dias vão ter aí. E tem tido aí a live, os presidentes de associações têm colocado mensagens aí no YouTube. Então, o YouTube tem sido uma ferramenta que a nossa denominação está usando muito bem. Pastor, a sua palavra, pastor Alexandre, a sua despedida, então, dessa noite aí. Não, só agradecer aos amados aí, né, a oportunidade, né? Então, espero que a gente possa ter contribuído, né, para que a gente possa estar trocando, né? A gente aprendeu um pouco com o pastor Josias, né? A gente aprendeu com o pastor Zé Carlos, né? Então, essa troca, né, essa forma como vocês estão conduzindo aí esse trabalho é interessante, porque não é uma pessoa sozinha falando, é a gente compartilhando, trocando experiências e aprendendo um com o outro, né? Então, eu já estou saindo daqui para absorver algumas palavras que o pastor José falou, o pastor Zé Carlos falou, e isso é muito bom a gente aprender uns com os outros. Obrigado pela oportunidade aí. Deus abençoe. Boa noite, então. Até a próxima. Amém.